E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então vamos conversar um pouquinho sobre os ambientes de execução que a gente vai ter durante o processo de entrega e depois de deploy. O que acontece? A gente precisa que um produto, que um microserviço, que o nosso projeto, que a nossa aplicação seja implantado em vários ambientes. O que isso quer dizer, Vinícius? Eu preciso ter minha aplicação rodando de forma funcional até certo ponto em vários locais, em vários ambientes. E alguns desses ambientes são o ambiente de desenvolvimento, que pode ser a máquina da pessoa que está codando, que está fazendo o código, para que ela consiga criar novas funcionalidades, fazer debug para encontrar problemas, etc. Então, o ambiente de desenvolvimento é um ambiente importantíssimo e a gente já falou sobre isso lá naquela parte, na primeira parte onde a gente citou containers. Então, beleza. Só que a gente pode ter um ambiente específico de testes, um ambiente de staging. Então, nesse ambiente, a gente pode ter testes de usabilidade mesmo, testes de performance, smoke tests para garantir que pelo menos o fluxo principal da nossa aplicação está funcionando. Então a gente precisa de um ambiente onde testes vão acontecer, automatizados ou até manuais por uma equipe de quality, de QA, de Quality Assurance. A gente pode ter um ambiente de homologação, onde algum stakeholder, tipo um cliente, um PO, alguma pessoa de negócios vai lá e vai utilizar o sistema para garantir que está tudo certo, que é aquilo mesmo é o esperado. E a gente pode ter um ambiente de produção, que é onde os clientes reais, os clientes finais vão acessar nosso sistema. E a gente pode até separar nosso ambiente de produção por cliente, por região geográfica. Eu posso ter um ambiente de produção na Ásia, outro ambiente de produção na Europa, outro ambiente de produção na América do Norte, outro ambiente de produção na Oceania. Nada me impede de ter um ambiente em cada continente para servir todo mundo, ou um por cliente, ou seja, algum cliente contratou nosso serviço, a gente vai levantar toda a nossa infraestrutura para esse cliente. É uma possibilidade também. Então, se a gente tem vários desses ambientes, a gente precisa parametrizar as configurações. É imprescindível que a gente faça isso. E o que isso quer dizer, Vinícius? Como a gente falou naquele template na hora de criar microserviços, isso aqui casa diretamente com aquela parte. A gente precisa, de alguma forma, ter parâmetros na hora de criar o ambiente e parâmetros, inclusive, que vão se comunicar com nossa aplicação. Então a gente tem configurações do ambiente em si, certo? Que não vai se comunicar com a aplicação, ou seja, quantas CPUs esse meu container vai poder utilizar ou minha máquina virtual vai ter, onde esse meu ambiente de cloud vai ser levantado, vai ser nos Estados Unidos, vai ser na Europa, onde isso vai estar? São quantas instâncias eu vou ter para cada um dos serviços, vai ter um load balancer na frente? Então a gente pode ter essas configurações por ambiente. No ambiente de desenvolvimento, é uma máquina só para tudo. Show de bola, tá? Estamos felizes. Já no ambiente de produção, a gente tem muito mais complexidade. E nós temos configurações da aplicação, que a gente pode utilizar aqueles templates da criação de um serviço. Então, onde que a gente vai salvar o log? A gente precisa ter isso. Dependências, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento, eu posso utilizar o RabbitMQ para fazer a comunicação por mensagens. No ambiente de produção, eu posso usar um sistema de cloud, como o Google PubSub ou alguma coisa do tipo. Então, essas dependências podem ser parametrizadas por ambiente. Isso é muito interessante também. Num ambiente local, eu posso utilizar um banco de dados em memória, eu posso utilizar um SQLite que não precisa de infra. Já no ambiente de produção, eu vou utilizar um PostgreSQL, alguma coisa do tipo. Dados de acesso para cada uma dessas dependências, por exemplo, os dados de acesso ao meu banco de dados, as informações de formato de log, dados de acesso a serviços externos, isso tudo pode ser parametrizado. No meu ambiente de desenvolvimento, eu vou me conectar com um banco local, é um dado de acesso, é um usuário e senha. No meu ambiente de produção, é outro usuário e senha. Então isso tudo precisa estar configurado e parametrizado para que eu não precise alterar no meu código na hora que eu for fazer uma entrega. E aí eu vou desenvolver, altera de novo. Não, isso tudo tem que ser configurável para a minha aplicação do jeito que está desenvolvendo. Eu posso iniciar aquela release pipeline, ou seja, aquele processo para gerar a entrega, e em cada ambiente ela se comportar como deveria se comportar. Cada linguagem vai ter ferramentas específicas para fazer essa configuração da aplicação, e cada ambiente, seja de cloud, seja de container, vai ter as configurações específicas para fazer isso aqui. Então você pode estudar o Google Cloud Engine, você pode estudar Azure, AWS para configurar seu ambiente e estudar a sua linguagem de programação preferida para configurar, para fazer as configurações. É muito comum você utilizar variáveis de ambiente em várias linguagens de programação, então é algo para se estudar. Agora que a gente já sabe que precisa automatizar o processo
e que esse processo automatizado tem que ser parametrizado para que ele possa ser automatizado, para que meu ambiente de desenvolvimento, de forma automatizada, suba um container se conectando ao RabbitMQ e um ambiente de produção se conecta ao Google PubSub, agora a gente vai falar sobre estratégias de deploy. A entrega foi feita, tudo foi testado, está tudo direitinho, vamos colocar em produção realmente. O que a gente precisa fazer e como a gente pode fazer? De novo, são coisas que a gente tem com muito mais detalhes naqueles cursos que eu já citei, mas vamos falar um pouquinho, arranhar a superfície dessas estratégias aqui.